Alunos do segundo ano, eu havia combinado com vocês que após vocês assistirem a videoaula que foi no plano de aula de vocês, vocês deveriam me mandar as conclusões e as dúvidas, para que eu pudesse então preparar uma aula ao vivo, a fim de que a gente pudesse falar sobre o tema, que no caso do segundo ano era indivíduo, identidade e sujeito. Eu recebi as atividades dos alunos, mas eu não tive condições de fazer uma aula ao vivo, de marcar essa aula, em função da minha saúde. Eu estou no 15º dia de Covid, então durante o dia a gente tem altos e baixos. Esse é o momento que eu estou melhor, então eu tenho condições de gravar esse vídeo e para falar com vocês. Fica complicado eu marcar um horário, porque eu não sei quando a febre vem, aí a gente toma uma piorada. Peço desculpas a vocês por isso, tá? Só para saberem, não peguei o Covid na balada não, viu? Os caras falam, professor, tá tudo em casa, mesmo assim pega Covid. Pois é. Não se esqueçam que eu não sou só professor, eu sou metalúrgico. Demorei para pegar esse Covid, porque eu trabalho com manutenção de equipamentos hospitalares. Então, o pessoal da empresa, nós estamos constantemente dentro de hospital. Inclusive todos os hospitais de campanha em São Paulo nós trabalhamos. Eu saio pouco da empresa, mas tenho contato com quem vai fazer as instalações, E graças a Deus, lá a gente tem conseguido controlar esse surto. Acho que talvez uma meia dúzia, 8, sei lá, uns 10 funcionários pegaram nesses últimos 15 meses de luta contra o Covid. Então não é um número muito alto, foi um pouco, foi gradativo, e às vezes não pegou nem no trabalho, a gente acaba pegando de outra forma. Eu não sei nem onde foi que eu peguei, eu não sei se eu peguei do trabalho ou se eu peguei da minha esposa, que ela não sabe se pegou do trabalho dela ou de mim, porque é a única coisa que a gente tem feito, tem evitado sair, mas graças a Deus estamos passando firme e forte. Bom, vamos lá. Então só estou comentando isso a título de pedir desculpa para vocês e justificar porque que eu não estou fazendo como eu gostaria, tá? Mas eu estou fazendo o meu melhor. Meus lindos, vocês viram no vídeo, vocês viram falar sobre 3 temas: o indivíduo, identidade e sujeito. E aí eu recebi as atividades dos alunos e eu percebi algumas dificuldades de interpretação, o que significa cada um desses três temas, Então eu queria conversar bem rapidinho com vocês, e aí após o vídeo, vocês por favor fiquem à vontade de me mandar as dúvidas, tá? E aí eu vou respondendo a cada um. Vamos usar o WhatsApp, tem funcionado bem. Me mandem áudio, me escrevam e a gente vai conversando aí, tá bom? Não estou afastado, tá? Dá para responder agora até mais rápido, porque estou afastado da empresa, então essa semana eu estou quietinho, além da semana passada, então dá para responder com uma velocidade melhor. Bom, o que é indivíduo? A palavra indivíduo traz a ideia de ser único, individual, indivisível, uno. A molecada joga uno, Quer dizer, uno é aquele que é indivisível, é único. Então, partindo desse princípio, você é um indivíduo, é classificado como indivíduo no sentido que você é único. Não existe outro igual a você. Não tem como dividir você. Não tem como multiplicar você. Ainda que se você tivesse um irmão gêmeo idêntico, você seria único, porque cada irmão é um indivíduo. Não existe irmão gêmeo ou irmãos gêmeos que sejam uma pessoa. Eles são 2 pessoas, fisicamente parecidas, às vezes o comportamento é parecido também, mas ele é diferente e é único. Cada um tem o seu jeito, tá? Então o indivíduo parte dessa ideia, único, ser único, você é especial. Você é único, dentro de uma sociedade, dentro da sua família,
dentro do contexto escolar, dentro do teu trabalho, dentro de tudo. Você é único. Todos nós somos únicos. Indivíduos únicos. Isso é muito importante. É muito importante você entender o significado de você ser único e especial. Mas isso não te torna melhor do que ninguém. Mas também impede que você seja pior do que qualquer outro. Esse negócio de competição na sociedade é muito complicado. Nós não devemos competir no sentido de um ser melhor que o outro. Nós vamos falar isso mais para frente. Mas nós devemos cooperar, né, uns com os outros e respeitar e amar a diversidade. Somos diferentes, somos diversos e somos únicos. Legal? Quando a gente fala o que é identidade, a identidade é a construção do eu. Então o indivíduo é aquele ser único que não divide. E esse indivíduo tem uma identidade. E vocês vão perceber que as três coisas se completam. E essa identidade é a construção do meu eu, que é única. Embora ela seja construída a partir dos valores sociais a qual eu pertenço. Valores sociais da qual a comunidade que eu pertenço. Então, quando você tem uma formação religiosa, você recebe dessa formação religiosa os seus valores culturais. Quando você tem uma formação, uma educação dentro da sua casa, alguns valores que fazem parte da sua família, você recebe esses valores culturais dentro da sua família. Quando você começa a assistir ou seguir pessoas na internet, ou assistir vídeos, documentários, enfim, o que você lê, o que você se alimenta culturalmente, começa a construir a sua identidade. São valores culturais que nós absorvemos. Então nós somos formados, a princípio, o primeiro valor dos valores culturais que recebemos é no seio da família, né? Ainda pequenininho, família. Quando a gente sai da família, agrega junto quando a gente, além de ficar na família, nós começamos a frequentar a escola, né? A gente começa a receber valores culturais daquele contexto da sociedade que estamos inseridos. Então, a família, a escola. Depois, quando ganhamos mais idade, começamos a ir para a rua, começamos a ir para festas, começamos a trabalhar, frequentar uma série de todos os lugares e começamos... Aí vem a internet, que na minha geração, quando eu tinha a idade de vocês, não tinha, mas tinha televisão. Então, os valores culturais constroem a nossa identidade. A nossa identidade é construída através disso. Então, é muito importante a gente selecionar o que nos alimenta, o que nós comemos culturalmente. Hoje foi o sepultamento do MC Kevin, numa morte assim, no mínimo idiota. Um jovem talentoso e que perde a sua vida aos 23 anos, casado há 2 semanas, uma forma, ainda não saiu a investigação, né, de fato que ocorreu, mas segundo a imprensa, numa morte imbecil. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tudo. Porque o Kevin é um influenciador, 10 milhões de seguidores. Embora engraçado, eu vejo vocês falarem, as pessoas falarem, nossa, o cara tem 10 milhões de seguidores, ele é influenciador, é um cara de sucesso. Aí eu fico pensando assim, não menosprezando, mas eu fico imaginando as bandas nos anos 80, bandas de rock, que vendiam 10 milhões de discos. Não tinha internet. Vendiam porque alguém ouvia e que a forma de divulgar eram os shows, era a rádio, e alguém ouvia e falava, mano, a banda tal lançou uma música, eu falar e tal, e era no boca a boca mesmo, a mídia era a rádio, e as pessoas, para ser seguidores, tinham que investir dinheiro, tinham que comprar o trabalho do artista, tinham que comprar o disco do artista.
Então hoje, quando as pessoas falam em 10 milhões de seguidores em qualquer meio da internet, aí, fugiu a palavra, em qualquer meio da internet, quando se fala hoje no Insta, Twitter, sei lá, quando se fala em tantos seguidores assim, eu não me assusto. Eu me assustava quando... é porque eu fico assustado quando eu vejo pessoas que não tinham tecnologia nenhuma, não tinham esses meios de comunicações, esses meios de comunicação, que é a internet, que é maravilhosa, e faziam também, né? Bom, mas enfim, o Kevin, ele era um indivíduo único, que recebeu seus valores culturais, que transmitia seus valores culturais, e que foi vítima de alguns valores, penso eu. Não vou atribuir a morte dele aos amigos, à mulher, a ele, de forma alguma. Mas é uma morte estúpida, que só se tornou tragédia porque deu ruim. Porque se não tivesse acontecido nada, se é verdade aquilo que estão falando da brincadeira, todas essas conversas, é uma coisa que passa normal dentro da sociedade. Seria mais uma brincadeira. São valores culturais, que só chocou por conta da morte. O desfecho deu ruim. Ferrou. Mas se não tivesse dado ruim, né? Não tivesse dado errado, passaria batido. E os valores culturais intrínsecos naquela ação, naquela festa, naquele movimento, teriam sido como mais uma travessura. Então, o que bebemos culturalmente, as práticas, né? Não estou falando de literatura ou de música, estou falando de atitudes, uso de drogas, uso de álcool, viradas, né? Noites viradas, né? Direto de show, direto para curtição, essa curtição desenfreada que não é uma particularidade da geração de vocês. Quem é da geração antes da minha sabe o que é o Woodstock. E aí vê que é curtição também, muita gente se perdeu também. Então, esses valores culturais, essas práticas que nós olhamos e desejamos fazer igual, nos espelhamos, elas são bem complicadas, porque elas constroem a minha identidade. Uma fatalidade perder esse menino. Mas ele faleceu. Se a investigação concluir o que a imprensa está dizendo, faleceu por uma prática, uma brincadeira, um exagero de substâncias, pode ser bebida, pode ser o que quer que seja. Não vou entrar no mérito de coisas ilícitas, e se for também, mas que são comuns, tidas como comum dentro da sociedade, ou por parte da sociedade, e que está ceifando a vida de muitas pessoas, jovens, né? É uma pena. Então, o indivíduo sou eu, aquele sujeito único, que não se divide. A identidade é aquilo que nós construímos em nós, é a nossa identidade, que é pautada nos valores culturais que nós recebemos a partir do meio ao qual nós estamos inseridos. Então, eu resumi, por último não, aí nós vamos falar do sujeito, que é o mesmo indivíduo que tem a sua identidade definida a partir do que ele absolveu e que, como sujeito, ele age na sociedade, criando uma transformação social. Então, o eu,
que agora tem a minha identidade, que nunca está pronta, nossa identidade vai sempre sendo formada. Ao mesmo tempo que estamos sendo formados como identidade, nós também somos sujeitos, que é aquele que promove ação dentro da sociedade. Entendam que quando eu falei do Kevin, só peguei porque eu estou gravando esse vídeo no dia do sepultamento dele, não é de forma alguma menosprezando o funk, a cultura do menino, de jeito nenhum. Estamos falando de valores culturais. Então, eu sou do rock, sou fã de Raul Seixas, por exemplo, e não, já assisti vários documentários, várias coisas sobre a vida dele, e ele não me representa, as atitudes dele não me representam como indivíduo. Esses valores culturais dele não me servem. Quando se diz respeito ao abuso que ele também fez de drogas, álcool. Então, é uma hipocrisia minha falar hoje do Kevin e negar a minha geração, né? Uma geração que injetava cocaína na veia. Mas eu tenho que pegar os valores culturais que eu entendo que são bons para mim, para formar a minha identidade, entendem? Então, por favor, não me entendam de forma alguma. Eu só comentei dele porque é uma pena perder um rapaz talentoso, mesmo se ele não fosse talentoso. É uma vida que significa muito para a família dele. Isso é muito triste. Sou pai, tenho uma filha que agora, daqui a alguns dias, completa 22 anos. Então eu fico imaginando os pais dele, perdendo um menino de 23. Eu não posso falar aqui nesse vídeo a palavra que tenta expressar essa dor. Que significa que não dá para dizer o que esses pais estão sentindo, né? Bom, então nós falamos sobre o indivíduo, a identidade e o sujeito. Vocês desculpem esse talento assim até o raciocínio, mas eu tenho que falar devagar, porque senão começa a garganta a coçar e eu vou começar a tossir. E aí, por último, o professor lá falou sobre o utilitarismo. Acho que, não sei, alguns alunos ficaram com dificuldade de entender. A ideia do utilitarismo é a ideia do bem e do mal. É uma corrente filosófica que dizia que o sujeito ele precisa ser feliz. Ele tem que promover a felicidade dele. O governo, o bem-estar social, o governo tem que promover a identidade, a felicidade pessoal. Então, o utilitarista ele diz que a felicidade deve ser promovida a cada indivíduo. E essa felicidade acontece pelo prazer. E aí tem uma discussão, porque o que é felicidade? Isso é um assunto para outra aula. Outra aula, isso é assunto para a vida, são muitas aulas. Mas, desculpa, quando a felicidade acontece pelo prazer, é preciso pensarmos o que é prazer. O prazer de comer chocolate, um pedacinho de chocolate, é diferente, as consequências são diferentes do prazer de uma mente doentia, por exemplo, de um estuprador que sente prazer em fazer a sua vítima sofrer, estuprá-la, ver a dor, o desespero nos olhos da pessoa a qual está sendo agredida. Peraí, professor, tem a ver chocolate com estupro? Nada. Mas ambos trazem prazer para quem os pratica. Por isso que eu disse que mente doentia. Então, o utilitarismo ele não pode vir dessa ideia de que a felicidade do sujeito, do indivíduo, tem que ser saciada.
E isso, essa felicidade vai ser saciada através do prazer. Qual prazer? Defina prazer. Porque às vezes, para que eu consiga alcançar momentos de prazeres, eu preciso agir como um sujeito na sociedade. Você viu como é que está tudo ligado uma coisa a outra? Para que eu, como indivíduo, sinta felicidade, eu preciso exercer uma atividade que me traga prazer. E ao exercer essa atividade, eu estou agindo como sujeito dentro de uma sociedade. Embora eu esteja trazendo prazer para mim, eu posso estar trazendo sofrimento para o outro. E tudo isso acontece por meio das ações culturais. E quando eu falo em cultural, não entendam só como música, que eu citei. O MC não é só música. Quando a gente fala cultura, está ligado a tudo. Aos nossos valores. De tudo. Então, o utilitarismo tem que ter a ideia de bem e mal. Até onde eu posso buscar esse prazer para que eu possa saciar a minha felicidade, né? E eu acho que é isso. Me mandem áudios, mensagens, fiquem à vontade, para a gente continuar falando sobre o tema, tá bom? Obrigado, um abraço a todos vocês.